Hora de conversar com Mônica Bergamo. Chegou ao fim um caso muito famoso que é usado demais como exemplo quando a gente fala das loucas distorções, bizarras muitas vezes, da justiça brasileira, e é um caso que mobilizou o Supremo Tribunal Federal, aquele do furto de 2 shampoos. Né, Mônica? Como é que terminou esse caso? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Pois é, chega ao fim essa semana esse caso que mobilizou o Supremo Tribunal Federal e que teve repercussão pelo choque de visões também dentro da Corte sobre como aplicar o direito penal, né, Megali? A ministra Rosa Weber, ela recuou e ela concedeu agora um habeas corpus a um jovem que furtou 2 shampoos de R$10 cada um, em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Esse caso, esse furto, que foi feito no supermercado, ele mobilizou não apenas a primeira instância da Justiça em São Paulo, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça, e chegou ao Supremo. Em julho, a ministra Rosa, num primeiro momento, negou o habeas corpus ao jovem, que permaneceu preso em regime fechado, condenado a 3 anos de prisão pelo furto dos shampoos. O caso gerou muita polêmica, né, Megali, como disse você aí, por todas as questões que você coloca, e ainda mais porque, na mesma época, outro ministro, Gilmar Mendes, absolveu uma mulher acusada de furtar uma peça de picanha em um supermercado. Então ficou essa questão, quer dizer, o que vale? Que visão que vale ali no Supremo, né? O ministro Gilmar aplicou o princípio da insignificância e disse que é possível haver outras punições para casos como esses, de condutas consideradas insignificantes, mas que não caberia ao direito penal, que é um instrumento de controle mais rígido e duro, se ocupar de condutas que ofendam no texto dele, com o mínimo grau de lesividade, o bem jurídico tutelado. Ou seja, uma ofensa mínima que acabou mobilizando polícia, promotor, juiz, desembargador de segunda instância, ministro do Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo Tribunal Federal, mais assessores que fazem os textos e etc. Quer dizer, rodando uma máquina para solucionar um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples, com medidas também efetivas, mas que não a prisão de uma pessoa porque pegou um pedaço de carne no supermercado ou porque pegou um shampoo de uma prateleira. Pois bem, no caso do shampoo, a ministra Rosa Weber agora, que num primeiro momento negou habeas corpus, né, em julho do ano passado, aí chegaram as férias, o recesso, até o presidente do Supremo, Dias Toffoli, o caso chegou a ele, um recurso, ele teve que analisar esse caso, ele concedeu uma liminar, naquela época o jovem foi solto, e agora a ministra recuou da posição inicial dela, concedeu habeas corpus definitivamente para que o jovem fique solto, argumentando que a imposição da prisão seria completamente desproporcional ao delito cometido pelo baixo valor do objeto do furto. 2 shampoos, R$10 cada shampoo, R$20 no total, praticado contra uma sociedade empresarial, ou seja, ele não quebrou o supermercado por causa disso. Então, punição sim, claro, mas proporcional ao crime, isso diz a ministra. Então agora é preciso que ele cumpra algumas medidas, chamadas de medidas cautelares, que vão ser impostas a ele, mas não o recolhimento por 3 anos em regime fechado, porque ele pegou 2 shampoos de R$10 cada um. Um caso inacreditável, né? Do começo ao fim, tudo errado. Ô, Mônica, deixa eu abordar um assunto que está aqui na sua coluna, e que é um assunto que pode parecer local, mas não é não. Que ele diz respeito a uma questão burocrática e um um equipamento importante da maior cidade do país. Fotografias de atletas, está na coluna da Mônica de hoje na Folha. Usando os espaços do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo, serão projetadas pela cidade nesta semana, iniciativa que integra a campanha SOS Ginásio Ibirapuera, que é a favor do tombamento do local. Ela é idealizada por entidades como Esporte, pela Democracia, IAB São Paulo e Icomos. Icomos, Mônica, é isso? Isso, Icomos. O ginásio do Ibirapuera está bem surrado. Né? Eu não sei. Ele está bem surradinho, né, Mônica? E é uma intenção da Prefeitura de São Paulo, desta administração, de entregá-lo à iniciativa privada. E aí, Icomos é uma organização não governamental internacional que é dedicada à conservação de monumentos e locais históricos, só para a gente falar assim. Mas sim, é uma iniciativa interessante, né,
Megali, mas siga, desculpa te interromper. Não, a minha pergunta é em que pé que está esse assunto, né? A intenção da prefeitura é entregar o ginásio à iniciativa privada. Eu estive lá no ginásio do Ibirapuera há algum tempo, viu, Mônica, num desses eventos aí de drive-thru que surgiram durante a pandemia. Eu fiquei impressionado como o ginásio está abandonado, largado às moscas. Não sei nem se há interesse da prefeitura em reformar aquele espaço, em aproveitá-lo de uma maneira melhor. Qual será o destino desse equipamento tão importante, né, que já viu tantas glórias da seleção de vôlei, por exemplo? Como é que está essa história? Pois eu acho que isso daí também é um tema que a gente poderia perguntar para os candidatos a prefeito também, né? Porque tem o complexo, ele pertence à prefeitura, né? E o Estado quer privatizar o ginásio do Ibirapuera, mas o terreno é da prefeitura. Enfim, uma confusão ali. Agora, puxando pela memória também, quando era governador, o Márcio França entrou no meio e desfez as medidas. Enfim, é algo ainda meio mal parado, né? Que precisa de uma solução, né, Megali? Sem dúvida. Daqui a pouquinho o ginásio tomba sozinho, tomba de verdade mesmo, cai ao chão, porque está realmente abandonado. Mônica Bergamo volta com mais informações amanhã neste mesmo horário. Uma boa quarta para você, Mônica. Um beijo. Um beijo.